Oi, time. Olá, Paula. Deixa eu só o pessoal aqui entrar. Minha primeira vez aqui numa live. Ah, eu também. Eu fiz isso, mas vamos ver, né? O que vai dar. Deixa eu ver. E aí, como é que você tá? Tô bem, tô sobrevivendo, né? Tentando se ajustar. Cada dia é um ajuste, né? Que a gente tenta fazer para É. continuar sobrevivendo nesse isolamento, né? Nessa pandemia, se Uhum. cuidando e É. indo, né? Oi? E indo, né? Tem que Ah, continuar caminhando. E você? eu também. Tem dias que dá pra ir, tem outros não. Mas, tudo bem. Vamos começar? Acho que já tá bom, né? Só vai entrar. Deixa eu fazer. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Paula, eu sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas. Eu faço parte, né, do LAEC e hoje eu fiquei responsável, né, para mediar aqui essa live com a participação do Timóteo, né? Ele é doutor em etnobiologia e conservação da natureza e vai falar um pouco sobre percepção de gosto e seleção de plantas medicinais. Então, se vocês tiverem perguntas, podem deixar aí. E é isso. Sim, eu queria fazer a primeira pergunta, assim, né? Como que surgiu, né, a ideia de se trabalhar, né, com as propriedades, no seu caso, sobre gosto, né, de determinadas espécies de plantas? Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui. Uma novidade para mim, né? Com a primeira vez que eu estou participando de uma live, né? Convidado, enfim. É interessante essa pergunta porque durante a minha formação, né, eu sou biólogo e sempre me especializei em etnobotânica, etnobiologia e inicialmente eu comecei a trabalhar com extrativismo de espécies da família Arecácea, né, espécies de palmeiras. Então, de certa forma, já estava em contato, tentando entender, né, como as pessoas selecionam esse tipo de recurso. E aí, parece que foi até uma evolução gradual de tipo de pensamento com a evolução, né? Eu saí da graduação, fui para o mestrado. No mestrado eu continuei trabalhando também com uma pegada de extrativismo, né? E no doutorado eu precisava me adentrar em uma questão mais teórica. E só que eu já tinha muito contato com seleção de recursos de forma geral. Eu já tinha lido bastante, né, e trocado experiências com outros pesquisadores sobre seleção de recursos lenhosos, sobre seleção de plantas medicinais, e de repente eu li um texto que foi do professor Ulisses Albuquerque e do professor Washington Soares Ferreira Júnior, que inclusive acabaram participando, né, foi meu orientador e meu orientador, um texto que tentava explicar as bases biológicas e culturais do uso de plantas medicinais. E aí foi nesse texto que eu me deparei com a maior inquietação, né, que motivou minha tese, que foi tentar entender é, se uma característica biológica, né, que é a nossa percepção de gosto, poderia influenciar a seleção de plantas medicinais. Essa ideia surgiu porque na literatura etnobotânica, né, em outros estudos que já foram realizados, existem fortes evidências de que o gosto da planta ele pode ser um indicativo
da utilidade, né, para alguma finalidade terapêutica que ela pode servir. Então, em muitos estudos mostra que as pessoas utilizam gosto para distinguir o que é uma planta medicinal do que é uma planta não medicinal, para algumas doenças específicas, como doenças do trato gastrointestinal. Geralmente, plantas selecionadas são plantas de gosto amargo. Então, o gosto ele tem um papel fundamental, né, na seleção de plantas. Não é a única característica que explica a seleção de plantas, mas é uma característica que vinha se mostrando muito relevante. Então, eu achei interessante pesquisar essa propriedade organoléptica, especificamente de plantas, e ver, né, como se dava a seleção de plantas, considerando também a base biológica. O que seria, então, essa base biológica, né? Se o gosto é importante para a seleção de plantas, a gente também tem que ter um aparato biológico para perceber esse gosto. E na espécie humana a gente tem, nas nossas papilas gustativas, a gente tem receptores que identificam estímulos químicos de gosto. A gente chama isso de percepção de gosto ou quimiopercepção de gosto. Então, quando um estímulo chega na nossa língua, tem até receptores em outros órgãos do nosso trato gastrointestinal. Quando um estímulo químico de gostos entra em contato com as papilas, a gente consegue identificar o gosto, e essa característica ela é determinada geneticamente na espécie humana e também em outros animais, né? Então, o meu trabalho ele surgiu da ideia de tentar fazer com que esses dois campos científicos dialogassem. Já temos evidências da seleção de plantas por meio do gosto. Já temos evidências de que a sensibilidade para perceber gosto ela varia na espécie humana. Pessoas, a gente chama de limiar de gosto. Tem pessoas que conseguem perceber um estímulo químico de gosto, mesmo se ele estiver em pequenas concentrações. É uma pessoa que é muito sensível. E tem pessoas que, mesmo que o estímulo esteja em grandes concentrações, ela às vezes ela pode não perceber ou precisar de doses muito altas de um estímulo químico para poder perceber o gosto. Então a gente quis relacionar essa sensibilidade no gosto com a seleção de plantas por meio do gosto e tentar, né, trazer luz a esse processo de seleção de plantas, né? Adicionar mais um tijolinho ao que a gente já conhece sobre seleção de plantas medicinais. Essa é a historinha, né, da minha vida que fez eu chegar aqui nessa live. E em algum momento, assim, tu teve dificuldade para executar o teu trabalho? Tive. Eu acho que toda pesquisa científica, né, tem percalços, né, tem obstáculos e você tem que acabar aprendendo a lidar com eles. E eu não sou uma pessoa especial, eu também tive obstáculos, principalmente porque o meu trabalho ele é muito inovador, no seguinte sentido. Esses estudos que tentam medir o quanto as pessoas são sensíveis na percepção de gosto, eles geralmente são realizados em ambientes controlados, com um número grande, né? A população amostral é grande e os pesquisadores conseguem controlar diferentes variáveis, incluindo a temperatura do ambiente, a exposição a estímulos externos. E eu pretendia fazer minha pesquisa, o que a gente chama na etnobiologia de in situ, era trazer esse estudo que geralmente é realizado no laboratório para realizar numa comunidade tradicional, né? Que foi lá no Parque Nacional do Catimbau. Então eu tive que fazer uma série de adaptações e pensar na logística, né? Principalmente. Antes de começar o campo, eu fui na Universidade de Pernambuco, lá no campus Petrolina, junto com o meu co-orientador, Washington Ferreira Júnior. A gente, e com colaboração com o laboratório lá de nutrição, para tentar fazer os primeiros testes, assim, de tentar sentir um pouco da dificuldade que seria de fazer as soluções, de como seria a abordagem, como seria a condução do experimento, para depois eu começar a fazer o experimento em campo. Em campo, a principal dificuldade é que eu precisava levar o experimento para as pessoas. Eu precisava conduzir, né, chegar na casa das pessoas
ir lá montar uma estrutura que pudesse realizar o experimento. Então, o que é que eu fazia? Para medir a sensibilidade do gosto amargo das pessoas, eu usei uma solução que é chamada PTC, que é fenitilcarbamida. A gente pegou essa solução e fez uma solução mãe de 13,6 gramas por litro. A gente diluiu. E depois a gente fez diluições seriadas na proporção de 1:2. Ou seja, a gente tinha a solução mãe, a gente pegava metade da solução mãe, colocava no outro frasco e adicionava metade de água. Então, essa solução 2, ela teria metade da concentração da solução 1. Da mesma forma, a solução 3, ela teria metade da concentração da solução 2. Então, a gente tinha 14 soluções em que a solução 1 era mais concentrada e a solução 14 era a menos concentrada. A gente precisava que as pessoas experimentassem em ordem ascendente de concentração as soluções. Então, primeiro a gente ofertava a solução 14, que era mais diluída, e ia perguntando se a pessoa estava percebendo se tinha gosto ou não, se a pessoa conseguia discriminar o gosto. Então, quando chegasse numa solução, no nível de concentração, em que a pessoa conseguisse identificar que aquela solução não era água, e sim tinha um gosto amargo, aí aquela concentração a gente considerava sendo o quão sensível a pessoa é para perceber gostos, que seria o limiar de percepção de gosto. Então a gente precisava, eu precisava em campo carregar essas soluções, eu precisava carregar água destilada, porque entre uma solução e outra as pessoas precisavam bocejar água. É um procedimento padrão nesse tipo de estudos, que é para como se fosse limpar as papilas gustativas. É praticamente, não é como se fosse, é praticamente isso. E o desafio logístico foi muito grande, porque foram em duas comunidades, elas eram espaçadas, existia também um conflito socioambiental lá, já que é um parque, é uma unidade de conservação do tipo de proteção integral, que não prevê moradias, né, ou pessoas residindo dentro, mas as pessoas não foram desapropriadas, então elas continuam vivendo lá, e existia um conflito entre as pessoas e a gestão do parque. Então, os cientistas também, os pesquisadores que iam lá fazer pesquisa, também não eram muito bem recebidos. Então, a gente tinha desafios logísticos, de transporte, de preparação das amostras, e também tinha desafios sociais, né, da aceitabilidade que as pessoas teriam, né, a propensão a participar ou não da nossa pesquisa. Mas, mesmo diante de todos esses desafios, com muita ajuda, porque eu possuía outros colegas de doutorado e de mestrado que também faziam pesquisa na mesma época que eu, então a gente sempre se ajudava. Então, com muito esforço, muita ajuda e não desistindo, eu consegui uma amostra razoável para tentar responder minhas questões, né, minhas questões de pesquisa. Mas foi um desafio muito grande. Mas eu também não queria que ficasse um tom de desencorajamento, porque eu acho que em outros contextos pode até ser mais fácil de fazer esse tipo de pesquisa. No Parnacatimbau a gente já tinha desafios logísticos marcantes para qualquer tipo de pesquisa de etnobiologia. Então, para mim, só seriam essas questões seriam mais pesadas, né, para o meu tipo de estudo. Mas é um tipo de estudo que eu acho que tentar trazer esse campo da pesquisa, da percepção de gosto, química percepção de gosto, e relacionar com a etnobiologia, a gente tem muita possibilidade de avançar em muitos entendimentos de questões que são estudadas atualmente na etnobotânica e no uso de plantas alimentícias, medicinais, enfim. E aí, já puxando para essa questão, dentro de uma comunidade, né, o que pode influenciar na questão, no caso das seleções de plantas medicinais? Então, tem muitas pesquisas que tentam entender a seleção de plantas medicinais por diferentes perspectivas. E nenhuma delas tem um forte poder de... Nenhuma delas tem um forte poder de dizer é dessa forma que acontece a seleção de plantas. Cada um adiciona um tijolinho de entendimento, né,
nesse processo mais amplo que é a seleção de plantas. Mas o gosto é uma característica importante, né? Como eu já falei mais cedo, muito provavelmente as pessoas conseguem fazer associação entre o gosto e a finalidade terapêutica daquela planta. Inclusive, o gosto também pode ser utilizado como um recurso mnemônico, como se fosse uma pista de memória semântica para que a pessoa pudesse associar e selecionar novas plantas. Por exemplo, se eu tenho boldo que serve para dor de barriga e boldo tem um gosto amargo, então é muito mais provável que se eu tiver uma nova dor de barriga e o boldo não estiver disponível, eu vá experimentar, caso eu vá selecionar uma nova planta, eu vou experimentar planta que tem uma característica de gosto parecida com o boldo, que seria um gosto amargo. Então as pessoas também podem fazer essa associação. Mas a disponibilidade local no ambiente também é uma característica muito importante. Plantas mais disponíveis, elas tendem, por probabilidade, né, a serem mais incluídas em farmacopeias locais. Farmacopeias é o conjunto de opções terapêuticas, né, que inclui plantas também para tratar doenças. Existe também pesquisas que tentam analisar eficiência química, então, como se as pessoas tivessem alguma forma de identificar a eficiência da planta e optasse sempre por plantas eficientes. Inclusive, a eficiência, existe uma hipótese de que a eficiência também pode estar relacionada à percepção de gosto, como se o gosto pudesse dar um indicativo da eficiência daquela planta. Mas são são conjuntos de evidências, né, que ajudam a gente a entender a seleção de plantas. Não dá para ser muito assertivo e dizer que, por exemplo, na necessidade de uma nova opção terapêutica para tratar uma doença, se a pessoa optar por planta, ela vai selecionar desse jeito. Esse processo ele pode variar muito, muito individualmente, eu acho, culturalmente também. Deixa eu ver, tá? Alguém perguntou aqui em cima. Ah, foi a Taline. Os especialistas em comunidades locais seriam aqueles que mais percebem os gostos? Isso é uma pergunta bem interessante, que ela estava dentro do meu projeto, né, desse estudo que eu fiz, que é o seguinte: especialista é um indivíduo que dentro de uma comunidade ele tem o papel social de, de ser o detentor de conhecimento sobre plantas medicinais. E aí, o especialista, ele pode ser um detentor de conhecimento, ele pode ser um xamã, ele pode ser um rezador. Então, são pessoas que têm o prestígio quando são pessoas que têm o prestígio na busca por opções terapêuticas. Ou seja, se eu precisar de uma planta para tratar uma enfermidade que eu não conheço, né, uma opção terapêutica, eu vou consultar essa pessoa porque eu sei que ela pode me sugerir, né, alguma forma de tratar uma doença. E quando a gente pensa no início do uso de plantas medicinais, como as pessoas passaram a selecionar plantas para tratar suas doenças, é muito possível que a sensibilidade de gosto tivesse um papel fundamental. As pessoas que conseguiam perceber gostos, elas conseguiam, primeiro, evitar toxinas do ambiente, já que o sinal químico das plantas pode indicar se a planta é tóxica, como o gosto amargo, o gosto azedo pode indicar que um item está entrando em deteriorização, né, está em decomposição. Um gosto doce pode indicar que é uma fonte de carboidratos. Então, esses sinais químicos poderiam ter sido essenciais para que os primeiros hominídeos, né, lidassem com o ambiente ao seu redor e se apropriassem dos recursos. E aí, o professor Washington, ele desenvolveu uma ideia com colaboradores de que possivelmente no início do uso de plantas medicinais, as pessoas que eram mais sensíveis na percepção de gosto amargo,
elas poderiam ter ganhado destaque e porque conseguiam fazer a seleção de plantas pela associação do gosto. É como se elas tivessem a habilidade, por serem mais sensíveis, de ter mais êxito nesse tipo de seleção. E acabou que as pessoas mais sensíveis, elas eram também as que detinham mais conhecimento ou que tinham esses papéis sociais no início do uso de plantas medicinais. No meu trabalho, a gente quis, baseado nessa hipótese, que não é empírica, é uma hipótese teórica, não sei se posso falar assim, é uma hipótese baseada em outras evidências teóricas, mas que não foi medida, até porque é difícil a gente aferir, né, coisas sobre o nosso passado evolutivo. Mas eu quis entender se, já que essa hipótese parece tão plausível, será que contemporaneamente, né, nos sistemas médicos atuais, será que a gente pode encontrar uma associação entre o fato de uma pessoa ser especialista local e a sensibilidade que essa pessoa tem na percepção de gosto amargo? Então foi geralmente o que a gente tentou testar. Já que essa pessoa é especialista em plantas medicinais, muito provavelmente ela pode fazer seleção por meio do gosto e ela precisaria de um diferencial que seria a sensibilidade na percepção de gosto amargo, né? Provavelmente seria mais sensível, mas não de uma forma determinista. Não é que todas as pessoas que fossem mais sensíveis necessariamente vão se tornar especialistas locais. Mas a gente acreditava, a gente esperava encontrar uma associação de que essa característica biológica pudesse ser a base para o desenvolvimento desse papel social. E a ideia é bonitinha, mas a gente não encontrou, a gente não corroborou essa hipótese. Uhum. Parece que essa base biológica ela não é relevante para definir o papel social dentro dos sistemas médicos. Então, os especialistas, a gente mediu, então, na nossa amostra, né, para ficar mais claro o que aconteceu. Na nossa amostra, tinha especialistas que entendiam muito de plantas medicinais, eram reconhecidos como especialistas locais e que eram muito sensíveis na percepção de gosto amargo, mas, ao mesmo tempo, também existiam especialistas que não eram tão sensíveis, mas que detinham, né, esse mesmo reconhecimento e prestígio dentro da comunidade. Então, foi uma hipótese que a gente não conseguiu corroborar, mas que nos sistemas contemporâneos, eu acho que outros processos podem ser tão relevantes quanto a cognição e a aprendizagem individual, a aprendizagem, a transmissão cultural. Então, outras características que não apenas biológicas podem ser mais relevantes hoje. Mas eu acho que no início do uso de plantas medicinais, essa característica biológica, né, a sensibilidade na percepção de gosto, ela pode sim ter sido muito relevante na definição e, no caso, no emergir, né, quando surgiu esses papéis socialmente estruturados, a base biológica foi muito importante. Bacana. E a partir, né, da tua pesquisa, né, quais foram os resultados? O primeiro resultado foi esse, né? De que especialistas locais não necessariamente existe uma base biológica para explicar o fato da pessoa exercer esse papel social, né? Ter esse destaque e reconhecimento nas comunidades. A gente também tentou testar, já que a seleção é por meio do gosto, será que pessoas que são mais sensíveis, elas reconhecem as plantas por meio do gosto? A gente esperava que proporcionalmente as pessoas que fossem mais sensíveis pudessem citar mais plantas em associação com o gosto do que plantas sem gosto ou sem essa associação. A gente também não corroborou essa ideia. A gente também testou uma ideia que também parte de uma hipótese, não é de uma hipótese empírica, não é baseada em outros estudos publicados, mas a gente tentou verificar se o fato da pessoa ter o hábito de ser experimentador de plantas medicinais poderia estar relacionado também a essa base biológica. O que seria um experimentador? É aquele indivíduo numa comunidade que tem o hábito
de ficar testando novas plantas ou de experimentar novas plantas. É, só que, em contrapartida, a gente tem que pensar que isso é um hábito que é arriscado, porque a pessoa pode acabar ingerindo algum composto, né, alguma planta tóxica, e isso pode, de certa forma, reduzir o fitness, né? Então, isso seria um comportamento que não seria, não teria muita frequência numa população. Mas, e foi o que a gente viu também, né? A gente teve um N muito baixo de experimentadores e tentou ver se isso estava relacionado a essa base biológica. Porque se os indivíduos que são experimentadores, eles fossem mais sensíveis na percepção do gosto amargo, que foi o gosto que a gente testou, eles poderiam ter mais habilidade de evitar compostos tóxicos e também de identificar o potencial, o potencial para uso medicinal daquelas plantas. Essa hipótese, ela também parece muito plausível, mas a gente também não conseguiu corroborar. A gente acredita, inclusive, que talvez em alguns tipos de sociedades essa base biológica seja mais relevante. Por exemplo, em comunidades sedentárias ou semi-sedentárias, né? Que são comunidades, né, ou populações que... eu estou falando comunidades tradicionais, mas são populações humanas, né? Enfim, são populações humanas que costumam lidar com ambientes que variam no espaço e também no tempo. Então, talvez nesse tipo de comportamento, de forrageamento do ambiente, a característica biológica, né, da percepção do gosto ela seja mais relevante, porque a pessoa acaba lidando, né, com uma diversidade maior de itens do que em sociedades sedentárias ou que dificilmente precisa lidar, né, com novos estímulos químicos. Ou acho que eu me perdi um pouco agora nesse final, eu fiquei pensando no resultado. Acho que é isso. Eu estou tentando lembrar aqui. Acho que é isso. Deixa eu olhar, tá ali no... Ah, tem. Pode Pode falar. falar. Não, é que tem uma outra hipótese que a gente testou que foi tentando relacionar também essa base biológica a a versatilidade de uso das plantas. Então, a gente acreditava que, principalmente em relação ao gosto amargo, já que é uma diversidade muito grande de compostos químicos, eles podem determinar o gosto amargo das plantas, a gente acreditaria que pessoas mais sensíveis, elas conseguiriam perceber sutilezas no gosto das plantas. Por exemplo, é como se, para uma pessoa, a planta ela é amarga. Ela sente que aquele gosto é amargo, ela testou a planta, é amarga. Para uma pessoa mais sensível, ela conseguisse perceber sutilezas e, por exemplo, aquele amargo não era amargo, era um amargo doce, um amargo travoso. É como se ela percebesse diferenças entre os amargos. Inclusive, a gente percebeu no nosso estudo que as pessoas percebiam diferenças entre as plantas que eram consideradas amargas. Por exemplo, se eu vou falar boldo novamente, se boldo é amargo e jucá é amargo, ambas estão na mesma categoria, né, de gosto, mas as pessoas conseguiam dizer que não, o gosto amargo de jucá é diferente do gosto amargo do boldo. Só que mesmo assim, isso não implicou numa maior atribuição terapêutica para essas plantas. Mesmo que tivessem sutilezas no gosto das plantas, não necessariamente as pessoas se guiavam por essas diferenças para atribuir finalidades terapêuticas diferentes para as plantas. Então, a gente viu que a base biológica não estava relacionada a uma versatilidade de uso das plantas para fins medicinais ligada ao gosto. Ela perguntou: você acredita que sua hipótese deve ser testada com outros tipos de gosto? Se não, por quê? Então, eu acredito que é relevante sim, porque eu testei apenas para o gosto amargo. Eu tinha que fazer um recorte, uma escolha, e o gosto amargo ele é o mais relevante, assim. O gosto amargo e o doce, ele é mais relevante em termos de estudos de quimiopercepção de gosto,
o volume de estudos que tem é muito grande. E eu optei pelo amargo porque já existem muitas evidências de que da relação entre o amargo e conjunto de doenças específicos. Então, eu fui por esse caminho porque foi o recorte que eu achei que poderia ser mais promissor. Mas eu acredito que outros gostos têm um potencial muito grande também de... Ah, o cachorro. Outros gostos têm um potencial muito grande também de trazer boas respostas. Eu acho que principalmente também o gosto doce, já que esses dois gostos já se conhece bem as bases genéticas, principalmente, e eles têm muita relevância em termos, por exemplo, ecológico. É, é, Ao longo da nossa história, a gente precisou conhecer a, a, o que esse gosto indicava para a gente, né? O gosto amargo era um gosto para ser evitado, tanto que o comportamento de rejeição do gosto amargo é um comportamento inato. Se você der um gosto amargo, alguma substância de gosto amargo para uma criança, ela vai fazer ela vai ter uma resposta hedônica, né, uma expressão de rejeição muito clara, enquanto o gosto doce é, é uma sensação de prazer. Tem um termo em inglês que eu não consigo traduzir. Mas é como se fosse uma sensação de prazer. Então, eu acho que esses dois gostos são muito relevantes. Eu só estudei o gosto amargo. Eu acho que o gosto doce também tem um potencial muito grande de trazer resultados promissores. Mas eu acho que principalmente não só fazer com outro gosto, mas também tentar fazer com uma amostra maior. Uhum. Porque como é uma característica que é determinada geneticamente, e a gente mede apenas o fenótipo, né? Vários fatores podem influenciar a expressão desse gene, né? Ao longo da vida, né? Isso que a gente vai medir, que é o fenótipo. Então, eu acho que quanto maior o N amostral, né? Quanto maior a população, isso reduz, né? A probabilidade de a gente encontrar erros ou de não encontrar nada, né? De não encontrar resultados significativos. Então, acho que poderia sim testar com outros gostos e que principalmente fazer em grupos humanos maiores, né, ou em um maior número de comunidades que abordem uma população amostral maior. Certo. Thaline perguntou de novo qual é a importância prática do seu estudo. Thaline hoje está. É bem questionadora. Essa aí é bem cientista. É, é curioso essa pergunta porque às vezes a gente, principalmente eu, né, eu sou recém-formado no doutorado, e a gente, quando pensa o projeto, a gente pensa como um único produto que tem 2 ou mais capítulos e que vai me ajudar a responder essa grande questão. Cada artigo, né, vai ajudar com uma evidência, um conjunto de evidências para responder uma questão maior. E parece que no meio do caminho a gente vai perdendo a noção do mais amplo e vai focando no macro. E é curioso como no final do meu doutoramento, já nas versões finais da tese, eu tinha muita dificuldade de tentar reunir tudo novamente num aspecto maior, né, de tentar trazer uma relevância mais global, né, a nível de tese. E esse tipo de pergunta, quando vem, sempre me deixa encucado, porque é, às vezes eu sinto que eu ainda estou pensando nas perguntas, mas eu consigo imaginar algumas implicações. Eu não sei se necessariamente práticas, mas até tem algumas práticas. Por exemplo, a gente pode pensar em termos de estímulo ao consumo de plantas medicinais. É, a sensibilidade na percepção de gosto, ela também está relacionada. Não, deixa eu voltar. A aceitabilidade para ingestão de qualquer coisa, né? Enfim, a aceitabilidade de um item ou de uma planta para ingestão por pessoas, ela também é influenciada por essa característica de sensibilidade. Então, essa base genética pode ditar nossa dieta, por exemplo, o que é que a gente vai consumir, o que é que a gente vai preferir, e pode ditar também, né, como a gente vai consumir plantas medicinais, já que muitas plantas são amargas, muitas plantas têm gostos repugnantes. Então, uma importância prática de entender essa relação é tentar
promover o uso de fitoterápicos. Quando a gente consegue entender a relação entre a sensibilidade e gosto e o comportamento de rejeição ou de aceitabilidade, a gente pode acabar adaptando programas de promoção de fitoterápicos ou de coisas semelhantes. Da mesma forma que a promoção do consumo de plantas alimentícias não convencionais, que às vezes precisam de um preparo para o consumo, e o gosto também pode ter um papel fundamental nisso, né? A gente pode pensar nisso, mas eu acho que prática, eu não sei muito, mas tem algumas implicações teóricas, principalmente em termos de seleção de plantas medicinais. A gente conhece muito sobre seleção de plantas, a gente conhece muito sobre os processos culturais que estão por trás da seleção de plantas, principalmente o processo de transmissão de conhecimento em comunidades tradicionais. E esse tipo de estudo, no caso do meu trabalho específico, ajuda a entender o papel do biológico, né? O quanto de biológico tem nesse processo de seleção de plantas. A gente sabe que o processo é biocultural. Existe um componente biológico e um componente cultural. O biológico é identificar os estímulos químicos de gosto. O cultural é a interpretação, validação e a avaliação desses gostos, a nomeação desses gostos, enfim. Aí a gente queria testar o componente biológico, né, a relevância dele, e acabou que para a seleção de plantas a gente não encontrou nenhuma relação, mas a gente pode fazer insights em relação à seleção de plantas, à transmissão cultural. Enfim, eu acho que eu fiquei meio perdido nessa resposta. Acontece, acontece. Deixa eu ver se tem mais alguma. Podem mandar, gente, perguntas. Cadê? Desmote, como é que eu posso explicar? O gosto amargo, ele... Ai, aqui, ó. Eu ia fazer. Clara mandou. E sobre suas contribuições metodológicas na coleta, teria alguma? É interessante. Teria, principalmente pelas adaptações que eu precisei fazer. Existem várias formas de mensurar a sensibilidade. Eu procurei uma que respondesse meus objetivos, mas que fosse simples, logicamente simples o suficiente para que fosse possível de executar em campo. E eu fiz algumas adaptações, como, por exemplo, eu carregava uma mochila com todas as substâncias, com um balde, porque as pessoas precisavam experimentar e cuspir para experimentar uma nova solução. Eu carregava uma mesa portátil, que era onde eu montava o experimento, e eu colocava um aparato para poder preparar, né, e isolar aquele ambiente do experimento, para que as pessoas não ficassem curiosas nem entendessem a lógica, né, de como funcionava o experimento. Essas modificações que eu fiz, elas apareceram no texto do artigo publicado, mas num formato de como eu precisei lidar com algumas limitações. Mas eu não cheguei a fazer essa contribuição metodológica realmente escrita, sabe? Eu acho que é algo até que pode ser útil, já que eu estou tentando estimular, né, pessoas a fazer estudos desse tipo. A Juliana falou se você teve alguma dificuldade metodológica na hora de coletar os teus dados. Não foi
Essa pergunta não já foi? Se eu tive dificuldade? Ah, foi. É, acho que respondeu aqui. Ah, não, fiz não. Foi a da Clara, não? Não, as dificuldades Ah, metodológicas você não foi a primeira pergunta? foi. Ah, foi A mesmo. segunda, eu acho que você fez. Ah, perguntaram se pudesse, se você pudesse mudar alguma coisa nos métodos, você faria diferente? É, não, não em seu todo. Eu acho que adicionaria um método adicional. Adicionaria um método adicional. Eu adicionaria um método que é um método para mensurar o status de provador da pessoa. Em inglês chama taste status, né? Que seria para saber se a pessoa um. Porque tem três categorias, que é o taste, que é a pessoa que consegue identificar gostos, o non-taster, que é aquela pessoa que não consegue identificar estímulos químicos de gosto, amargo no caso, que geneticamente eles são incapazes de perceber esses gostos, e super tasters, que são pessoas que são muito sensíveis na percepção, principalmente de intensidade de gosto. Eu acho que eu tentaria adicionar mais esse teste, porque seria não teria tanto esforço para o tanto de esforço que eu já tive para fazer o que eu fiz. Uhum. Mas eu acho que o principal problema é que eu tive estudos etnobiológicos no Parque Nacional do Catimbau, pelo contexto, eles já tinham algum grau de dificuldade. Então, eu tive que fazer simplificações e recortes, né, que fizesse o trabalho executável. E agora eu não consigo imaginar, além disso, se eu faria alguma mudança caso eu não tivesse essas dificuldades já sociais no meu campo de estudo. Mas certamente eu tentaria medir também o taste status, né? Que seria classificar as pessoas quanto à intensidade na percepção de gosto. Perguntaram também como você pretende devolver os resultados da sua pesquisa para a comunidade? É bem intrigante essa pergunta. Eu já me deparei com ela. Inclusive, gerou muito desconforto por não conseguir pensar numa forma prática de retornar. Eu até tenho algumas ideias, mas eu acredito que o retorno tem que ser algo significativo para as comunidades. Se você está numa relação de parceria, você chegou lá, coletou seus dados, as pessoas precisam saber os resultados do seu estudo, mas esses resultados também têm que ter algum sentido para aquelas pessoas. Não é simplesmente fazer, sei lá, fazer uma palestra explicando os resultados dos dados ou devolver o produto da minha tese. Teria que ser algo significante. E aí eu acho que seria até mais relevante, num diálogo com eles mesmos, eu identificar alguma coisa, né? Que eu ter alguma pista do que eu pudesse fazer. Mas uma coisa assim, que é mais no tom de agradecimento, né? Pela hospitalidade, pela recepção das pessoas que participaram. Eu cheguei a pensar em algo semelhante a um festival de gostos, sei lá, algo assim que a gente tivesse várias comidas diferentes, diferentes tipos de gosto, diferentes intensidades de gosto, e as pessoas tivessem lá para degustar, né, para ter sensações, para ter experiências, né, sensoriais de gosto ali, né, e também culinárias, e, e dentro desse festival também fazer um concurso para ver se as pessoas conseguiam identificar que item era aquele que ela estava provando ou que gosto era aquele, enfim. Mas isso seria mais uma forma, como eu posso falar, não é lúdica, mas assim, uma forma mais fraternal e uma forma mais fraternal de manter, de agradecimento, né, pelo processo que foi, né,
de desenvolver um estudo nas comunidades que eu estudei. Mas um retorno assim que fosse mais significativo, né? Do tipo, como os resultados podem impactar a vida dessas pessoas que me ajudaram a desenvolver minha pesquisa, eu não tenho muita ideia clara do que eu poderia fazer. Mas é massa, a ideia. Gostei. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que tu já respondeu, né? Que existem muitos outros trabalhos que avaliem percepção de gosto ou é escasso? Então, existe uma grande literatura que estuda a percepção de gosto na espécie humana e também em outros animais, principalmente primatas. É uma gama de estudos. Só que esses estudos estão mais focados em pediatria, para tentar entender o comportamento de aceitabilidade de remédios por crianças, relacionando essa base biológica a alguns hábitos, como o tabagismo, é, e algumas doenças, como hipertensão e obesidade. E também muitas pesquisas tentando entender características evolutivas da espécie humana, estudando, né, a expressão desse gene, né, a frequência na população, enfim, fazendo insights teóricos, né, sobre a evolução da espécie humana. Mas, especificamente, tentando entender a seleção de plantas medicinais, no melhor do meu conhecimento, o meu estudo é o primeiro. Existe até um estudo de um pesquisador que mediu o limiar da percepção de gosto de plantas específicas com extratos, mas não foi também tentando avaliar a aceitabilidade desses gostos, não necessariamente tentando entender o processo de seleção de plantas medicinais. Então, esse meu trabalho, ele é bem inovador. É, ele já está sendo muito lido, né? Eu já consigo ver algumas métricas dele que ele já foi lido, né? Mas eu ainda não tive nenhum feedback. Eu ainda não recebi comentários, ainda foi pouco citado, só foi citado por um estudo, na verdade. E eu ainda não sei como é que os dois campos de pesquisa, né? Os etnobiólogos que estão tentando entender a seleção de plantas e os pesquisadores que estudam a quimiopercepção de gosto, eu não sei como é que esse estudo foi absorvido por eles. Eu ainda não sei. Mas por ser inovador, né, eu acredito que vai ser alvo de muitas críticas, claro, mas eu acho que tem um potencial de estimular novas pesquisas nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Não tem. Obrigada, Timóteo. Fiquei muito feliz por estar aqui com você. Espero encontrá-lo, né, depois dessa pandemia. E é isso, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho muito massa esse assunto. E é isso. Eu não sei terminar a live, enfim. Eu agradeço o convite. A doutora Taline, que é a coordenadora do grupo de pesquisa, né? Ela participou de algumas etapas, né, de avaliação durante o meu doutorado. Então, é muito legal poder estar aqui dialogando, né? Porque, de certa forma, ela também contribuiu para a construção e melhoramento dessas ideias. E também é especial estar aqui com você, né? Porque você teve a oportunidade, né, em um momento, em uma das coletas, né, você estava lá presente, né? Conseguiu Isso. ver um pouco também da dificuldade não, né? Um pouco do desenvolvimento do estudo. E eu estou feliz de ter participado dessa live. E acreditem na ciência. Tá certo. Obrigada, viu? Se cuide, fique em casa, Usem máscara. usem máscara e isso. Tchau, Timóteo.
Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados. Na próxima semana provavelmente vai ter. E é isso. Eu não sei terminar a live, então tchau. Se cuidem, né? Fiquem em casa e é isso. Tchau.